comigo hoje, ele. Eu tô tentando ver pelo celular, né? Um pouquinho. Vocês estavam com saudade de mim? Eu tava com saudade de vocês também. A Tim Planessa falou que ela comprou Fugalaça pelo iBooks. Vocês querem fazer perguntas sobre os livros? Não tem Tati aqui pra interagir comigo, tô me sentindo meio chato. Olá, roqueiro RJ. Tamires, eu quero meu livro, está demorando a chegar. Todo mundo fica reclamando que está demorando para chegar, gente. Por que será isso? Quando vem ao Rio de Janeiro, me perguntou a Beta, nos próximos meses. Eu queria ir agora, só que é muito ruim na época da Copa, a passagem é muito cara e tem algumas coisas para resolver aqui. Então, eu vou tentar ir, talvez em agosto. Cadê o Coyote? O Coyote está dormindo. E com certeza, se ele vier aqui, ele vai vir de pijama do Grinch. Porque não satisfeito em atrapalhar minha tweet cam da última vez, ele adoraria fazer de novo. Sim, fala um pouco do primeiro livro. Ih, sumiu, não consegui ver quem que foi que disse. Quanto tempo você demorou para escrever Fugalaça? Eu comecei a escrever Fugalaça quando eu tinha 16 anos e terminei quando eu fiz 17. E eu escrevi em 6 meses. E eu tava super deprimida na época. E eu tinha saído da escola com 15 anos de idade. E eu sentia que eu já estava preparada para sair para o mundo. Eu não me identificava com a maioria das pessoas na minha escola. Eu me sentia muito diferente de todo mundo. E eu não aguentava mais a pressão do ambiente escolar, a pressão em ser uma coisa que eu não era e tal. E eu fiz de tudo para ser expulsa da escola. E eu fui expulsa aos 15 anos. E minha mãe, óbvio, ficou super chateada, super triste. Investiu muito nos meus estudos, né? Estudava numa escola americana no Rio de Janeiro. E ela me perguntava o que eu ia fazer, o que eu ia fazer. E eu falei para ela que eu ia escrever um livro. E foi o que eu fiz. Não foi assim logo depois que eu saí da escola, foi um pouco depois. Acho que foi um ano depois, talvez. Mas eu saí da escola e eu tentei começar a procurar essa pessoa que eu achava que eu era. Eu não sabia quem eu era, mas eu comecei a tentar descobrir através de novos mundos, frequentando a cena underground do Rio, a cena underground de São Paulo. E ao mesmo tempo que eu me encontrei em tudo isso, que eu me encontrei no rock, e nesse novo universo que não tinha a ver com o universo em que eu cresci, porque era muito, muito elitista, muito cheio de padrões. Ao mesmo tempo, esse universo underground foi bastante autodestrutivo para mim. E eu estava super envolvida em várias coisas que não me faziam bem, relacionamentos que não me faziam bem, saindo todos os dias, usando um monte de drogas, enfim, com amizades autodestrutivas, se é que vocês me entendem. E estava passando por um relacionamento que foi um dos relacionamentos mais difíceis que eu tive com 16 anos. Hoje em dia eu sou muito amiga da pessoa, mas na época foi muito difícil passar por isso. Então eu decidi que eu ia começar a escrever um livro sobre tudo que eu estava passando. E foi assim que surgiu a ideia de escrever Fugalaça. Eu escrevi em 6 meses porque eu estava muito mal, eu estava muito desesperada, eu estava muito deprimida. E eu coloquei na minha cabeça que escrever o livro, de certa forma, ia me salvar, ia me ajudar. Fazia terapia na época e a minha terapeuta incentivou muito, e a minha mãe também. E, na verdade, eu não sabia se eu ia publicar,
Mas minha mãe me incentivou muito, foi ela que me ajudou a ter reuniões nas editoras e ter reuniões com editores. E foi muito louco, porque quando eu entreguei o livro para a editora Record, que é a minha editora, eu realmente não acreditava que eu ia conseguir publicar o livro. Eu lembro que eu saí de lá chorando, tipo, aos prantos. Eu lembro de estar na Niemeyer, voltando para minha casa, no Rio, chorando, 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 e falando com certeza eles não vão publicar, não sou boa o suficiente. E alguns meses depois a gente recebeu uma ligação da dona da editora e ela falou que ela tinha achado o livro fantástico, maravilhoso, intenso, forte, que ela acreditava que muitas meninas do Brasil iriam gostar e iriam se identificar com a minha história. E foi assim que surgiu o meu primeiro livro. Se eu não voltei para a escola, não. Eu não voltei para a escola. Me perguntou alguém que desapareceu. Eu lancei o livro, eu comecei a escrever um livro com 16, com 19 ele foi lançado, e com 19 eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, no jornal. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar escrevendo e tal, e de certa forma eu aprendi tudo na Folha de São Paulo. Quer dizer, eu cometi vários erros e aprendi muito. Tive muitos editores e fiquei lá por muitos anos. Tive uma coluna na Folhetim, escrevi sobre música por um tempão, depois para cinema. Mas eu sempre escrevi desde que eu era criança, porque meu pai sempre incentivou, meu padrinho sempre incentivou, meu pai tipo, sempre me levava nas bienais, sempre me mostrou que escrever era uma coisa boa, positiva, que fazia bem e que era necessária na nossa vida. Sempre eu passei a minha infância inteira escrevendo peças, músicas, roteiros. E meus professores na escola também, todo mundo sempre achou que eu seria escritora, mas eu meio que renegava isso por muito tempo, porque eu achava que era a profissão do meu pai e que eu sempre seria comparada a ele, que ele era um escritor clássico e respeitado e que eu nunca iria conseguir por ser filha dele. Então eu meio que neguei isso por muito tempo. Eu queria ser cantora antigamente. A Tweetcam tá gravada, assim, eu acho. Stefan Clanessa disse: sua história é linda, obrigada. My Little Del Rio, Delírio, falou: manda beijos para a Dailson. Beijos. Seus 3 livros estão à venda no Brasil? Sim, claro. Eu sou da editora Record. Se vocês não encontrarem nos sites, tem como pedir para a editora Record. A questão é que a edição está esgotada, eu acho, porque tem muita gente reclamando que não está encontrando. Então a gente tem que lançar uma nova edição. Tem gente falando que não está conseguindo ver, porque será? Você acha que ser filho de Dias Gomes te ajudou ou prejudicou? Tanto ajudou quanto prejudicou. Porque qualquer pessoa que nasce numa família assim, bem de vida, de certa forma, sofre esse preconceito. Né? Porque as pessoas têm a tendência a acreditar que alguém que nasceu bem de vida talvez não tenha tanto mérito ou tanta história para contar, ou talvez não tenha sofrido tanto. Então, com certeza teve muita gente que duvidava de mim por causa disso. E muita gente que disse: ah, você só conseguiu publicar o seu livro porque você era filha do Dias Gomes e tal. Tipo, isso era um preconceito que eu sofria bastante, tipo, principalmente no início. E eu sempre falei para as pessoas: me ajudou porque me ajudou no sentido de que haviam pessoas que me ouviram por ser filha do Dias Gomes. Quer dizer, pessoas que aceitaram reuniões comigo, ou pessoas que aceitaram ler o livro.
Mas todo mundo sempre me disse que se não fosse um bom livro, não adiantaria nada ser Filha do Dias Gomes, entendeu? E o livro fez sucesso por, é, por ter falado tanto com adolescentes, e não por eu ser Filha do Dias Gomes ou não. Enfim, mas de qualquer forma, eu tipo, tenho muito orgulho do meu pai, então pra mim não importa, podem falar o quanto quiserem. Se eu sou filha única, não. Eu tenho uma irmã, Luana, por parte de mãe, e tenho 3 irmãos por parte de pai, Alfredo, Guilherme e Denise. Os 3 são músicos. E a minha irmã é estudante de economia, Luana. Por que o nome Fugalaça? Bom, o nome Fugalaça, ele surgiu num dia em que eu estava procurando uma palavra no dicionário. E eu usava dicionário mesmo, não dicionário na internet. Então, não sei, eu estava procurando por alguma palavra quando eu me deparei com essa palavra, Fugalaça, que eu nunca tinha ouvido falar antes. E aí eu vi que o significado era uma corda que se usa para adestrar animais. E que eles correm de um lado para o outro até que eles se adestram. E aí eu comecei a pensar que era um simbolismo perfeito para tudo que eu queria, todos os assuntos que eu tocava no meu livro. E quando eu procurei no Google, eu descobri que ninguém nunca havia escrito nada com a palavra Fugalaça. Então, para mim, eu achei perfeito. A maioria das pessoas não sabem que esse é o significado do título e associam com fuga, com laço, o que também é interessante, porque também tem a ver. Enfim, eu achei o nome muito bom e eu adoro esse nome até hoje. Aqui não consigo escutar e o vídeo roda como imagem. Gente, vocês estão conseguindo? Mas tem gente que tá conseguindo e gente que não, né? Não sei. Manda beijo pra Fortaleza, beijo pra Fortaleza. Gente, eu sou cega, já falei, vocês já sabem. Adorei a analogia, realmente tem tudo a ver, disse a Renata. Fala sobre o próximo livro, quem falou isso? O Show a Karen. Sei lá se é assim que se pronuncia. Então, o próximo livro é um suspense. E é um suspense que se passa em Hollywood, onde eu moro agora. Alguns de vocês acham que eu moro em Las Vegas, mas eu não moro em Las Vegas, eu moro em Los Angeles, em Hollywood. São lugares diferentes. E é um livro que é baseado numa história que aconteceu. É uma ficção, mas é baseado em algo que aconteceu. E a narradora é uma atriz de Hollywood que um dia foi famosa, não é mais famosa. E ela teve a sua carreira destruída por problemas judiciais, algo que acontece muito em Hollywood. E então, quando o livro começa, ela está morando num prédio histórico na Calçada da Fama, que foi o primeiro prédio onde eu morei aqui em Hollywood. Essa é uma das coisas que é real. E foi um dos primeiros prédios de Hollywood e por isso tem muita história. Por exemplo, ele abrigava os atores dos filmes silenciosos dos anos 20. E, por exemplo, Charlie Chaplin era dono desse prédio e tal. E ele tem muitas histórias, assim como todos os prédios antigos daqui. Isso é uma coisa que me fascina muito, essas histórias nesses prédios que tem... Ao mesmo tempo são histórias de glamour, mas também são histórias muito negativas e pesadas. E então, o livro começa, ela está morando nesse prédio e ela está prestes a ser despejada desse prédio. Não porque ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, mas por outros problemas legais que estão acontecendo com ela. E nisso acontece um assassinato, que é a outra parte real, que foi o assassinato da minha vizinha.
a vizinha que eu tinha nesse prédio. Uma coisa muito triste, horrível que aconteceu, né? O noivo dela na época assassinou ela no corredor do prédio. E nós todos estávamos envolvidos num problema legal com o prédio, então a gente estava passando muito tempo com eles e com outros moradores. E foi muito chocante para todo mundo. E acabou que esse assassinato ele se tornou famoso aqui. Então, basicamente, meu livro começa assim, mas trata do lado obscuro de Hollywood. Por exemplo, é um lugar com muita ganância, com muita inveja, com muito ciúme e um lugar onde crimes passionais acontecem muito. Uma cidade onde todo mundo quer ser famoso e onde muita gente faz tudo que for necessário para ficar famoso. Então, o livro meio que fala dessa obsessão por fama e das coisas negativas que podem acontecer aqui e do que acontece por trás das cortinas, na verdade. Mas é um suspense e muita coisa acontece com essa atriz. Não vou falar o resto. Então, eu passei muito tempo investigando esses prédios. Eu fiz uma matéria para Hollywood Reporter, que é uma revista daqui super importante, que eu tive que ir em todos não, né? Não tem que dizer todos. Numa lista de prédios considerados mal assombrados aqui em Hollywood. E aí eu conversava, tipo, com os moradores, com os síndicos, com os trabalhadores e tal. E o prédio onde eu moro atualmente também é considerado um dos prédios mais mal assombrados dos Estados Unidos. Para quem já foi na Disney, sabe aquele brinquedo do elevador que cai? Então, o meu prédio, onde eu moro agora, é o prédio onde tem o verdadeiro elevador da Disney. Se chama Hollywood Tower. E também tem várias histórias de assassinato, de suicídio. Diziam que a máfia jogava pessoas do telhado aqui do prédio. Enfim, tem muita história. Então, eu passei muito tempo lendo sobre tudo isso e trabalhando em tudo isso. E também escrevi boa parte do livro aqui, propositalmente. Quando eu me mudei para cá, também foi propositalmente, assim, para viver esse ambiente. Infelizmente, eu descobri que a Hollywood Tower não é mal assombrada, ou então eu não tenho poder nenhum de ver espíritos, o que eu acho meio difícil, porque todo mundo sempre disse que eu tinha. Mas nunca aconteceu nada assim de muito mal assombrado comigo aqui, ou nada que eu considerasse, meu Deus. Mas tem uma vibe super pesada, realmente, no lobby do prédio tem uma vibe assim antiga. Parece que você faz uma viagem nos anos 20 e o elevador ainda é o elevador original dos anos 20. Vocês estão falando que tem medo. Eu não tenho medo dessas coisas. Quer dizer, tenho sim. Tenho sim. Mas eu sou curiosa demais. Então eu não consigo ir atrás disso. Todo mundo falando que eu não tenho medo. O que me levou a morar aqui nesse prédio, cara, pra mim é um dos lugares mais fantásticos de Hollywood. No momento que eu entrei aqui, não tinha ninguém que pudesse me convencer a morar em qualquer outro lugar. Eu nunca fui num lugar tão maravilhoso, tão fantástico, tão cheio de história, tão cheio de cultura. E acontece muitos eventos e shows aqui, é um lugar muito legal de se morar. Marcial Deia disse: comprei Fugalaça, o lugar que comprei falou agora que terei que esperar. Se eu já fiquei presa nesse elevador? Não. Mas tem gente que já ficou. Me contaram que antigamente tinha um botão no elevador para apagar a luz. Então, tipo, os moradores traziam os amigos aqui, contavam a história do elevador mal assombrado, e aí apagavam a luz e falavam: meu Deus, o que tá acontecendo?
barato e o pessoal ficava morrendo de medo. Nunca moraria aqui. Não, gente, não tem uma vibe ruim, tem uma vibe interessante, excêntrica. Imagina a fortuna. Bom você ter falado isso, porque não é uma fortuna. Essa é uma das coisas que é uma das coisas que são mais. O quê? Não, é bom que eu clarifique isso, porque muita gente acha que, meu Deus, como é caro morar em Los Angeles, né? Mas, na verdade, o custo de vida é muito melhor aqui do que, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está muito mais caro. O custo de vida no Rio de Janeiro é absurdo comparado com o custo de vida aqui. Eu tenho amigos que moram na Hollywood Boulevard, na Calçada da Fama, que pagam $400 de aluguel, $300 de aluguel, que eles dividem com alguém, óbvio, mas não é necessariamente um lugar caro. Tem todo tipo de apartamento. Tem gente que mora em estúdio, tem gente que mora em apartamento maior, tem gente que trabalha em tudo que é coisa que mora aqui. Tem gente que é entregador de pizza, tem gente que é garçonete, bartender, babá, qualquer coisa. E as pessoas estão tentando subir na vida, mas não significa que elas não podem morar aqui. Meio, estou ficando pobre no Rio de Janeiro, disse a Uai Aguilar. Meu, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu fiquei chocada com os preços. Muito chocada. Tipo, tudo caro. Comida cara, bebida caro, transporte caro. Transporte uma bosta. Transporte do Rio de Janeiro é uma bosta, vamos concordar. Absurdo. Planeta 26 já foi para Los Angeles e sinceramente é muito barato aí. Dá para ter uma vida tipo maravilhosa por não muito dinheiro. Pessoas que não têm muito dinheiro vivem uma qualidade de vida absurda comparada. Com certeza. Como é escrever livros com temas bizarros? Eu não acho os temas bizarros. O que você mais sente falta no Brasil além da sua família? Principalmente minha família, minha casa, meus cachorros. Eu tenho vários cachorros. Acho que agora tem 8 ou 9 cachorros na minha casa. E sinto falta da comida brasileira. Quando eu vou pro Brasil, eu fico gorda de tanto comer. Sinto falta da praia. Amo praia no Leblon, Ipanema, Barra. Saudade de água de coco. Hoje meu marido acordou, a primeira coisa que ele falou quando ele levantou da cama foi: Nossa, tô morrendo de saudade do Rio. Eu também tô. Cadê o Fokker? Tá dormindo. Meu sotaque é da onde? Do Rio. Alguma proposta de escrever livro específico ou preciso sentir antes? Nunca escreveria um livro que alguém me mandou escrever. Impossível. Tem que vir de dentro de mim, do meu próprio sentimento. Que na verdade, por ser escritora, em todos os lugares que eu vou, uma festa, um evento, um isso, aquilo, tem sempre alguém que chega pra mim e fala: Então, tem uma ideia magnífica de uma história, de um livro, você podia escrever, a gente podia trabalhar juntos, né? Nossa, isso que eu mais ouço. Não, não é bem assim que as coisas funcionam, não. Eu tenho voz de bêbada. Eu sei. Eu devia ficar bêbada, né? Não ia fazer muita diferença. Se tá claro aqui, tá. São 5:30 da tarde. Carioquês, sou eu. Saudades da voz, né? Sabia que você era carioca, disse MPB, alguma coisa que sumiu. Casal fake si? Cadê o resto do nick? Algum de seus livros foi cotado para virar filme? Sim, eu vendi os direitos de Fugalaça para o cinema. Mas o projeto tá parado no momento. E espero que seja resumido em breve.
Tenho cara de bêbada? Pô, gente.